Nós vamos agora para a palestra que tem o título Da Água à Energia, Desafios e Soluções de Cibersegurança para Cidades Inteligentes. Gostaria então de apresentar e convidar aqui ao palco os nossos dois palestrantes. A primeira é engenheira de telecomunicações pela UFPR, mestre em engenharia de produção pela PUC Paraná e especialista em teleinformática e redes de dados pelo Cefet Paraná. Ela é especialista em processamento de dados e MBA em Team Management, experiência de mais de 10 anos em sistemas de RF e redes na área de TI e 21 anos em sistemas SCADA, telemetria e AMI/AMR na área operacional da Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, onde trabalhou em manutenção, projetos de migração e fiscalização de obras de automação, além de liderar projetos de governança como planos diretores de automação e projetos de cooperação como o de mediação compartilhada em parceria com a Copel e também com a Compagás. Vamos receber na Class 2022 Tânia Mara. E apresento também nosso segundo palestrante, que é engenheiro eletricista com especialização em automação industrial e mestrado em engenharia elétrica e informática industrial pelo TFPR. Ele trabalha há 20 anos na engenharia da distribuição da Copel, onde ocupa o cargo de superintendente de Smart Grid e projetos especiais. É professor dos cursos de engenharia elétrica e de energia da Universidade Positiva. A gente recebe também Júlio Omori. Por favor, podem subir aqui ao palco. Sejam bem-vindos o Júlio, a Tânia. Acho que o Júlio começa. O Júlio começa, Júlio. É. O verde grande passa, o pequeno verde é para laser point, esse aqui volta o slide. Tá bom? Isso, eu vou deixar de backup se falhar. Pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, né, feito para a gente compartilhar um pouquinho da apresentação aqui. É mais uma visão geral da Copel nesse conceito de cidades inteligentes, como que a gente está trabalhando e, obviamente, deixando também um espaço para a gente debater toda a questão que envolve segurança, que é fundamental. A gente teve com essa configuração aqui, fazendo uma apresentação similar, né, para a questão do Hackathon, e assim, diria que no nosso segmento aí de energia, nós estamos vivendo uma transformação muito grande por causa dessa mudança, né? Então, são duas questões muito interessantes que estão acontecendo, que é uma mudança da nossa planta, né, com a entrada principalmente de recursos energéticos distribuídos, né? Então, aquele nosso segmento de geração, transmissão e distribuição até chegar ao consumidor, está sofrendo aí com bastante alteração, mas justamente por novos entrantes, né? Então, a tecnologia que leva você a ter esse segundo conceito para a direita aí da eletrificação de tudo, é que o custo para que você gere, armazene, utilize a sua energia mais localmente tem sido cada vez mais atrativo. No caso da Copel, estava vendo hoje os dados, a gente tem recebido mais de 6.100 pedidos de conexão para quem quer gerar sua própria energia por mês, né? Então, antigamente, esses dados aí eram, por ano, né? Passamos décadas sem ter esse número. Só para vocês terem uma ideia. Então, a quantidade de novos consumidores que produzem sua própria energia é algo assim muito significativo. Também estou vindo aí de um evento que é a Distributec, que acontece anualmente lá nos Estados Unidos, e a discussão muito grande deles também de como fazer a coordenação desses recursos e como integrar com o consumidor. Aí já passa para a imagem de baixo, né? Nós entendemos que o final da cadeia, onde tinha nosso consumidor, o consumidor está na ponta da língua, né? É o consumidor de energia, o consumidor de energia. O outro movimento grande que a gente percebe é que o
consumidor vai ser, na verdade, um player aí do sistema, né? Então ele vai ser ativo, vai ser quase que um fornecedor de serviços aí para o sistema elétrico, né? Então organizar tudo isso, eu diria assim que é a grande transformação para que a gente tenha êxito, né? Nós temos trabalhado muito com os projetos de redes inteligentes. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente tem feito aqui com relação à digitalização. Então, a digitalização, ali como representa o processo da indústria 4.0, obviamente que não é exclusividade do segmento de energia. A digitalização, claro, é um movimento global, a gente está pegando carona, inclusive o segmento de energia sempre foi muito tradicional, né? Por várias questões, né? É um produto altamente periculoso, a energia elétrica, e a nossa estrutura, regulamentação, legislação, sempre muito conservadora. Tá? Então, a adoção de novas tecnologias do nosso lado são sempre mais difíceis em comparação a outros segmentos. Mas a digitalização ela está vindo de uma maneira muito intensa, e a gente imagina que simplesmente vai existir uma separação daquelas empresas que vão conseguir estar à frente na sua jornada de transformação digital, aí com isso poder obter, né, dentro do nosso arcabouço regulatório hoje as maiores vantagens, ao passo que o nosso modelo ele força o benchmarking a oferir benefícios frente àqueles que têm que seguir o benchmarking, né? Então, a nossa regulamentação na área de energia é muito pautada pelo incentivo para ser cada vez mais eficiente. Então, nós estamos sendo pressionados para ser cada vez mais eficientes, e quando nós olhamos as ferramentas que a gente pode ganhar com mais velocidade, isso vai acabar pegando, boa parte delas, um conceito que integra a digitalização. Então, nós sabemos desse desafio que a gente tem, e por isso temos, diria assim, que iniciado os deveres de casa, né? E os deveres de casa que para nós passa por ter uma automação maior na nossa planta. Então, eu diria assim que, talvez, chegando até a subestação, né, a gente tenha bastante observação, bastante controle, não que não possa aumentar o nível, mudar a filosofia, mas o problema é quando sai das nossas estações, que são os centros, e vão até o consumidor, nós temos pouco controle, pouca observação. E isso está mudando de forma dramática, né? Nosso ritmo de instalação de novos sensores, controladores, atuadores, está sendo muito alto, isso que eu queria compartilhar com vocês. O caso da Copel em especial, a gente está movimentando, talvez seja o maior projeto da América Latina, né, de Smart Grid, e com isso, claro, tentar capturar esse benefício da transformação digital, já adiantando, né, que abre vulnerabilidades. Inclusive aqui no setor elétrico, eu acho que o ambiente aqui tratou muito disso, né, com o início da própria regulamentação por parte da ANEEL, né, estabelecendo que tem que ter uma política. Depois movimento, na verdade foi antes, né, do ONS, mas por etapas. Então a gente vê que a preocupação está vindo dos agentes e da regulamentação por uma razão relativamente óbvia, né, tendo em vista que é um assunto de segurança nacional. Agora, talvez a gente nem tenha conseguido enxergar a extensão da vulnerabilidade que a gente possa ter no sistema, ao passo que a gente sai, então, de instalações mais específicas, isoladas, e começa a integrar a nossa rede de energia com a rede de energia do consumidor, com a rede de energia e com a rede de facilities de uma cidade inteligente, né? Então, quando você começa a entrar nesse patamar, às vezes é algo até assustador, o exercício que você faz da abrangência que isso pode ter no sentido de uma vulnerabilidade do ponto de vista de segurança. A outra questão, que nós temos trabalhado muito na Copel, sendo inevitável a entrada de recursos energéticos distribuídos. E quando eu falo, não sei se vocês estão bem habitualizados com o termo recursos energéticos distribuídos, né? São os DERMs em inglês, os REDs aqui em português, né, traduzindo, mas envolve então o controle da geração distribuída, do aspecto que você possa armazenar energia. E quando você fala armazenar energia, entra inclusive o veículo elétrico, que para nós
é um elemento de controle de possível armazenamento, mas também entra o gerenciamento pelo lado da demanda, o controle da carga. Então, você vê algumas aplicações de gerenciamento de recursos energéticos distribuídos, de repente você vê casos de alguém controlando o termostato, né, numa instalação residencial. Isso é um exercício de estar controlando um RED, sim, que você está interagindo com a carga. O controle e o balanço da carga com a geração, com o que você pode armazenar, frente a um sinal tarifário, por exemplo, isso tudo dentro de um ambiente cibernético, né, é algo que a gente imagina que vai ser natural na sequência, né? Então, a conexão, a desconexão dos consumidores, ou seja, natural se nós conseguirmos organizar, né, a entrada de todos esses recursos. E para organizar, existe um pré-requisito, digitalização. Essa é a nossa, vamos dizer, esse é o nosso conceito lá na Copel. Primeiro a gente vai digitalizar, vai chegar com um nível de controle forte, possibilidade inclusive de interagir behind the meter, que a gente chama para dentro do consumidor, e com isso poder organizar, também é um outro termo que o pessoal usa, né, orquestrar toda essa confusão que está acontecendo aqui, né, dentro desse ambiente. E o terceiro ponto, então, que vai colapsar lá no consumidor do futuro. Então, o consumidor do futuro, para nós, é lá um prestador de serviços, né, é um player que vai interagir de uma forma muito diferente. Não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente está numa discussão, e no meio, na verdade, de uma votação, né, que envolve a Câmara de Deputados e o Senado, da abertura do mercado, né? A abertura do mercado é ter uma data para que todos nós aqui, como pequenos consumidores, possamos escolher, né, de quem comprar essa energia. Então, não basta só escolher, você vai ter também um compromisso de lastro, né, demanda e energia, e com isso, a nossa visão é que o consumidor normal, que pega a nossa conta de energia hoje, um monte de informações que tem ali, ele olha basicamente o valor que ele tem que pagar e quando que tem que pagar. A gente tenta colocar mais informações, mas não consegue, né? O pessoal fica olhando o valor e quanto tempo que eu tenho para pagar. Você põe um monte de limites, qualidade, informações, com os consumidores não se interessa. Claro, não é de se esperar que ele seja especialista em energia. Então, vai ter que ter um sistema de domótica, vai ter que ter um sistema que faça o gerenciamento. Então, com isso, a gente vê que a cadeia da digitalização vai para dentro do consumidor, de forma decisiva. Não sei quantos de vocês aqui que têm tomadas inteligentes, lâmpadas inteligentes. Se você começar a contar o número de pontos a serem automatizados para dentro do consumidor, ele vai dar, em números líquidos, um número maior do que tem no sistema elétrico, até chegar ao consumidor. Não estou comparando potência, estou comparando o número de pontos de controle. Que você possa controlar uma tomada inteligente, que você possa controlar uma lâmpada inteligente, ou que você possa controlar o sistema de refrigeração inteligente. Então, esse nível nós estamos enxergando. O sistema elétrico ele vai até o consumidor, até o seu último ponto de consumo, retorna, e com isso, não o fluxo de energia, mas também os dados, né? Então, de novo, né, a abrangência e a vulnerabilidade é algo que é muito sério e precisa ser debatido, né? Então, o nosso projeto de rede elétrica inteligente, né, ele vem nesse sentido. Nós temos hoje, diria que as grandes plantas, as subestações, com monitoramento relativamente grande já, né, controle e monitoramento. Mas saindo dali, aqueles pontos ali amarelos que estão piscando ali na rede, está querendo dizer que nós temos alguns pontos na rede hoje que nós controlamos e temos observação. São chaves, religadores, pontos de controle de tensão. Ali a gente enxerga corrente elétrica, tensão, em ambos os lados, a potência, o fator de potência, o número de atuações, pode ser bidirecional. E começamos a aplicar, na Copel tem 2.500 circuitos que saem em subestações, nós já temos 800 circuitos desses, que se você tiver a parte principal do circuito interrompida, ele vai isolar o defeito de forma automática e vai buscar já uma reconfiguração automática. Esse primeiro nível é o estágio que a gente está. O nosso projeto, né, com a instalação do medidor inteligente, essa cara do medidor mesmo que ganhou a nossa primeira licitação, na verdade é um sensor ali, né? É um equipamento bidirecional que, medindo com qualidade tensão e corrente, a gente consegue calcular o resto. Memória de massa, informação a cada 5 minutos. A gente já está com
quase 400 mil desses instalados, 250 mil comunicando, parametrizado para que a cada 15 minutos a gente receba os dados. Isso vai dar um volume de 4 tera mês, né? Então, é um volume dessa ordem que a gente está tratando. Mas não é um medidor, a gente não chama de relógio medidor, né, como o pessoal fala. Para nós é um sensor, né? Vocês perceberam que dali vai vir muitas informações, inclusive que o consumidor está desligado antes dele reclamar. Esse é o nosso objetivo. Então, hoje, o sensor, para muitas unidades consumidoras, principalmente rural, é ligar para a Copel e dizer: estou sem energia. Essa é essa a condição. Ou mesmo de madrugada, na área urbana, quando falta energia, o pessoal acaba não ligando, né? A gente não sabe ainda que está com defeito a rede. Essa é a condição nossa ainda, diria assim, relativamente atrasada. Outro ponto que eu coloco para vocês, não sei se vocês sabiam, mas a gente não tem monitoramento de nada que estão nos transformadores que estão nos postes. Ah, mas estamos muito atrasados. Muitas utilities fora do Brasil também não tem. Aqui no Brasil nem se fala, então nós temos 400 mil transformadores na Copel. Não sabemos exatamente qual a condição de temperatura, carregamento, gestão desse ativo, né? Então, quando você começa a iluminar até o consumidor e vir alimentando todos os dispositivos, né? A gente acabou adotando uma rede sem fio na última milha, né? Todas as nossas subestações a gente herdou, né, toda a infraestrutura básica que era da Copel Telecomunicações. Então, hoje operado pela Liga Telecom, mas a gente consegue dar vazão a esses dados. Aí vocês já começam a ver a convergência de redes, né? Mas com isso, o que a gente faz, né? Começa a ter o potencial de interagir a rede operativa com a rede de telemetria, deixando prioridade de dados, deixando também toda uma questão de cuidado aí com relação à criptografia desse dado que vem aí do medidor até chegar à nossa base, e como fazer essa interligação. Eu não trouxe diagramas aqui para mostrar como que a gente tem feito isso hoje, mas o fato é que essa rede operando, para nós, vai ser a iluminação da energia do ponto de vista dados e informação chegando no consumidor. Então, a gente imagina que esse seja um salto muito grande de qualidade. Com isso, não é só o consumidor que a gente vai enxergar, né? Poder, como eu falei nos REDs ali, fazer a integração com qualidade dos recursos energéticos distribuídos. E vou terminar a apresentação ali já daqui a pouquinho mostrando que a gente tem usado esse conceito em Ipiranga. Ipiranga, vocês vão ver no projeto aqui, eu vou mostrar a fase 1, né, que são 73 municípios, fase 2, mas vai encostar a fase 2, a nossa licitação da fase 2, está marcada para o dia 14 de julho agora. Se tudo der certo, a gente vai vir do centro do Paraná e vamos encostar aqui em Curitiba, com a nossa fase 2, são mais 500 mil consumidores, 500 mil medidores. Essa condição, ela já está aí, perceberam nos milhares de pontos já, né, como algo já num projeto de implantação em escala. Mas a gente começou em 2018, claro, antes disso, muitos outros pilotos, né, para todo mundo que é dessa área aí, tecnologia, da engenharia, sabe, para chegar em centenas de milhares de pontos, quantos testes, quantos pilotos, quantos homem-horas foram de avaliação, né? Mas a gente quebrou a nossa marca em 2018, quando a gente fez a primeira cidade do Brasil com esse conceito, em Ipiranga. E concluímos, tinham poucos consumidores, 5.500 consumidores. Depois disso, nós criamos em Ipiranga um laboratório. Então, lá tem um laboratório de cidades inteligentes vivo nosso, onde a gente tem lá a integração com quem tem ali, com semáforos, com sensores de estacionamento, estações climatológicas, inclusive, quem executa agora dessa camada num projeto de pesquisa e desenvolvimento são os institutos Lactec, que fica com a base aqui do lado, né? Eles são nosso parceiro nesse projeto de pesquisa e desenvolvimento que a gente está trabalhando lá. E também, já adiantando, né, são parceiros ali também num projeto de pesquisa e desenvolvimento de um projeto de P&D na linha de segurança cibernética. Até vi o Riela aqui, quando eu estava vindo, né, o Rodrigo Viela, acho que ele vai ser o gerente do projeto aqui, que já vai começar agora, né, nesse contexto. Então, a integração com as cidades inteligentes, nós entendemos que essa nossa infraestrutura, que nós estamos montando, eu vou mostrar umas imagens aqui, ela dá essa condição para que a gente integre um serviço. Porque se já é difícil proteger uma rede como essa, com vários devices que vão chegar em cada consumidor,
Imagine se tiverem várias redes fazendo vários serviços similares, né? Por exemplo, uma rede aqui, Curitiba agora tem 2 linhas ali, onde já foi determinado que a gente vai ter ônibus elétrico, né? Inclusive uma biarticulado. Então, imagine uma rede para controle dos dados dos ônibus elétricos, uma rede para fazer a gestão da iluminação pública, outra rede que vai trazer as informações de sensores, como de estacionamento que eu falei para vocês. A nossa rede de energia, a rede de água que daqui a pouco vem, de gás e assim por diante. Então, esse monte de redes, né, que eu acho que precisa ser organizado em algum momento, né, tem que ter uma organização para você ter uma cidade inteligente, é um desafio que multiplica a questão da segurança. Porque se já é difícil você ter robustez na segurança de uma rede, imagine várias redes dessas com a abrangência que a gente tem. Então, a primeira fase está ruim, bom, ali está branco, né? 73 municípios, 462 mil unidades, 250 milhões de reais, dá mais ou menos 500 reais por ponto de medidor, 550 reais, mas tem chaves aí, tem sensores, tem os sistemas computacionais, tem toda a questão que envolve também a parte de comunicação, que é 1/3 do valor do projeto, né? 73 municípios. Como eu falei para vocês, nós estamos hoje, uma satisfação ver chegar na em Office lá, 250 mil pontos já, né? Cada 15 minutos, essa é a abrangência nossa. Essa área do projeto, para vocês terem uma ideia, nós começamos a fazer os cortes remotamente, não estamos automatizando os cortes, mas os cortes de energia, nós estamos fazendo algo em torno de 2.000 cortes na mão remotamente, hoje já. Pegamos a lista da inadimplência, olhamos os principais cortes, comando dado do nosso escritório. Se o medidor ele não responde, a gente tenta, e se ele não, claro, quando você corta, normalmente o consumidor paga, né? Então, nós temos 24 horas para religar. É por isso que normalmente as distribuidoras ficam fazendo cálculo se vale a pena cortar aquele consumidor que está devendo 100 reais. Porque ir lá e cortar e depois dele pagar a conta, você ir lá e religar, sai mais caro do que o que ele está devendo. Então, é essa conta que a gente não faz mais, né? Dependendo do valor, a gente já parte para o desligamento. Se o consumidor pagar, a gente for religar e o medidor não aceitar, o que acontece? O consumidor não consegue religar na mão o medidor. Não tem essa possibilidade. O medidor abre e fica aberto. Vou fechar o disjuntor, vou abrir, vou romper o lacre, o medidor fica aberto. Então, a gente tem que deslocar uma equipe para dar um comando local no medidor. Então, essa mudança aqui que a gente traz de pensamento na digitalização, muito interessante nesse aspecto. Lá de 2.000 cortes que a gente operacionaliza por mês, o simples fato do pessoal da região saber que a gente está fazendo o corte remoto, fez com que mais 5.000 consumidores colocassem a conta em dia. Veja que interessante, né? O efeito, né? A gente teve uma recuperação de mais de 5 milhões de reais já nesses primeiros meses, quando a gente começou a fazer o corte e o religamento. Dá uma ideia para vocês, principalmente do que tem por vir aí, né? Até daí surgiu várias sugestões, né? Manda um WhatsApp antes de cortar, né? Porque às vezes você corta o consumidor, ele tá fora, né? Ele chega em casa, daí está desligado, daí até ele entender que ele foi cortado, realmente traz um desconforto, né? Nós tivemos em algumas utilities nos Estados Unidos, né? Que eles fazem uns avisos, né? Num dia eles piscam, no outro dia ele pisca mais rápido, liga e desliga, para dizer, é melhor você avaliar a tua conta aqui, porque na terceira vez vai ser desligado. Daí como é que ele sabe se ele está fora? Ele chega lá e vê que faltou energia. Opa, faltou energia, alguém está dando um comando ali, né? Estamos estudando isso também. Esse é o medidor, não vou entrar em mais detalhes, e esse aqui também é o sistema de rádio, em algumas camadas que a gente está implantando. A gente iniciou aqui pelo município de Pato Branco, algumas imagens agora aqui, né? E para nós, assim, o mais importante é que nós já estamos enxergando aquela fase 2, né? Nós estamos, Curitiba, ela fica ali na região, aqui na região leste, né? Já quase indo ao encontro aqui o Oceano Atlântico. E a fase 2 nossa vai incorporar 500 mil pontos, a fase 3, 600 mil pontos, e esse é o nosso projeto. Vocês vão parar na fase 3, na verdade aqui,
nós temos um cálculo regulatório que diz que se a gente terminar tudo isso até tal ano, a gente recupera a receita de uma forma mais interessante. Então, tem vários detalhes aqui que a gente utilizou, mas a ideia é que, obviamente, a gente tente colocar em pé um plano para a gente fechar a planta inteira. Os benefícios, eu queria só trazer para vocês, a gente compartilhou agora, 2 semanas atrás, com os consumidores que têm smart meters instalados, eles podem acessar o nosso aplicativo e lá tem lá um app chamado Medições Inteligentes, então o consumidor ele consegue entrar lá, fazer algumas simulações, olhar o seu consumo diário naquela curva de carga, consegue fazer uma simulação de quanto que ele vai pagar no final do mês. Isso é uma ação bem interessante do ponto de vista de eficiência energética, que o consumidor acaba prestando mais atenção no seu consumo, muitos deles, né? É possível identificar os vilões, obviamente, quem está gerando aquele problema, mas a simulação é interessante, nós fizemos uma gamificação, não está liberado ainda, mas quanto que é a média de consumo no bairro, na cidade, na vizinhança, né? A gente viu uns cases, quando você fala a média de consumo na vizinhança é X, daí ele já começa a olhar, mas por que eu estou consumindo muito mais, né? Então, esse tipo de discussão é interessante e a eficiência energética é o melhor investimento que existe, se a gente conseguir atacar lá na ponta. Então, aqui, contribuindo também com o consumidor, e aqui também, lembrando que o nosso objetivo é trazer tudo isso para que tenha visibilidade nos nossos centros de controle, né? Então, esse é o Smart Copel, até por algumas restrições aí também que a gente tem de visitas, assim por diante, mas talvez em eventos futuros, né, possa até organizar aí uma visita técnica, né, para vocês conhecerem. A gente posicionou até meio fora do centro de Curitiba, até por causa do atendimento em contingência, mas hoje a gente já está com todo o sistema de distribuição centralizado ali e operando, e dessa forma a gente imagina que, claro, aqui vai colapsar, né? A gente está enxergando a parte bulk do sistema sendo protegida de uma forma mais forte através aqui das entradas que os dispositivos de rede têm nos nossos sistemas, né? E aqui, eu já comentei sobre Ipiranga, ali o detalhe de Ipiranga. Essa aqui é a nossa primeira cidade, a gente traz como conceito de cidade inteligente. Tem outros serviços sendo pleiteados lá. Não é só a nossa estrutura RF, que é mais voltada para o ISAN mesmo, né, que é o Smart Utilities Network, que a gente usa na rede FAN. Aqui tem muita integração com o Gate LoRa também, que é o que a gente imagina que vai acontecer no futuro, mas também estamos de olho no que está acontecendo com o LTE, na possibilidade de redes privadas. A pergunta que vocês podem colocar é por que a Copel está entrando nesse mundo? É justamente por uma questão regulatória. Para nós fazer o investimento é mais interessante que contratar o canal de comunicação e da mesma forma para a questão de segurança. Eu estou vendo ali o tempo, eu acho que para finalizar e deixar eventualmente aí uma questão para as discussões de segurança, né? As nossas preocupações com seguranças, elas são as iniciais de que todas as empresas estão tendo aqui no setor elétrico, ou seja, de acertar seus processos, de acertar seus procedimentos, de ter uma governança, de ter equipes específicas. A gente está caminhando para atender o regulamento básico hoje. Eu só quis mostrar aqui que muito longe disso se a gente quiser dormir tranquilo, né, com todo também esse movimento de digitalização que está indo de forma mais intensiva e mais abrangente, como eu tentei mostrar para vocês aí. Então, obrigado pela atenção. E fico à disposição depois para dúvidas. Boa tarde para todos. E aproveito para agradecer aí ao Marcelo Branquinho a oportunidade desse painel, trazer um pouco do setor de saneamento e a oportunidade de estar aqui de novo com o Júlio no painel, que desde 2012, né, a gente vem falando sobre smart metering e enfim, já é um tempo de estrada aí, né? Falando sobre, no caso nosso, da Smart Water, né? A minha palestra, na verdade, assim, a gente fez uma palestra para o Hackathon, e a ideia era falar sobre a questão da Smart City,
qual é o paralelo que se tem em relação às utilities, né? E eu acabei fazendo uma palestra assim bem didática, até um pouco básica, assim. Então eu vou passar meio rápido alguns slides ali para depois, quando entrar nos slides da parte de estrutura de Smart Water, daí eu vou falar mais do que tem no slide, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre Smart Water e sobre Smart Cities. Alguém já ouviu falar de Smart Water? Tem alguém de saneamento aqui? Acho que não tem. Tem? Então, vamos falar um pouquinho. Eu quero contextualizar primeiro a questão da cidade inteligente, para a gente ver que tem um paralelo na construção das infraestruturas de uma cidade inteligente e também na construção das estruturas inteligentes, tanto de smart das utilities de energia como das utilities de saneamento. O que a gente tem hoje de fator impulsionador de uma smart city? A gente sabe que hoje, numa sociedade conectada, as pessoas é muito fácil você visualizar uma cidade mais desenvolvida, um país mais desenvolvido, até o fator que eu chamo o outro tem, né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem uma comparação direta com a Copel, porque a Copel põe lá um medidor inteligente e daí o nosso consumidor, o nosso cliente também quer um medidor inteligente, porque faz parte do ser humano, né? E isso é um fator impulsionador de uma smart city, porque o cidadão, ele quer cada vez uma qualidade de vida melhor. Então, ele está buscando que a administração pública das cidades dê para ele aquilo que ele está vendo, os serviços que ele está recebendo, com uma interação digital maior, uma transparência maior, e ele cobra isso. Então, as smart cities, elas são impulsionadas por isso. O que a gente pode ver nesse contexto, né? O que transforma uma cidade comum numa cidade inteligente? Uma cidade inteligente é aquilo que a gente pode entender como uma cidade conectada, porque a ideia é que ela tenha o uso de tecnologias de tal forma que todos os seus departamentos, todos os seus serviços sejam interligados e ela, com isso, consiga prover esses serviços que o cidadão quer de uma forma mais eficiente, mais interativa, mais transparente. Esse é o conceito de uma smart city. Agora, de que forma que vai fazer isso, né? A gente, com tecnologias como a IoT, a gente tem a possibilidade de trazer cada vez mais informações dos ativos, vai trazendo essas informações, né? Só que a administração das cidades, assim como a administração das nossas empresas e o próprio pensamento que a gente tem, é um pensamento de silos. Então, quando se coloca a tecnologia, um departamento coloca tecnologia, outro departamento coloca outra tecnologia, mas não tem essa conexão, essa interação entre os dados, você tem uma maior dificuldade de aumentar a tua eficiência, porque um departamento tem um dado e uma informação que um outro precisa, mas você não consegue receber aquele dado em tempo de você ter uma ação eficiente. A forma como se faz isso hoje, a cidade conectada, é utilizar essas tecnologias ditas de indústria 4.0 e muitas outras tecnologias. Interliga tudo isso e você vai levar até um centro de monitoramento, mais ou menos aquele
aquele conceito de escada, né, que você traz todas essas informações num centro de controle e monitoramento. Lógico que, se pelo volume de dados, você tem que ter essas estruturas bem maiores, com capacidade também de armazenamento de dados e de backup, tudo bem maior. Então, você traz essas informações ali e você interliga com todos os departamentos da cidade que provém os serviços para a cidade, para o cidadão. Você interliga tudo isso e permite que esses departamentos tenham acesso a essas informações. O resultado disso é que é muito mais rápido a ação. Então, a gente tem ali até alguns exemplos de ativos conectados, o Júlio falou também já alguns. O que a gente teve, assim, um aumento absurdo durante a pandemia, não sei se vocês acompanham ou acompanham pelo fato de trabalhar com medição inteligente, telemetria, a telemedicina, né? Então, a gente vê que cada dia as tecnologias, elas permitem que venha cada vez mais novas aplicações para uma cidade inteligente. A telesaúde, ela está vindo de uma forma muito forte, né? Então, a gente tem vários exemplos ali. E a ideia, então, era contextualizar. A gente contextualizou o que é uma cidade inteligente, por que ela tem, qual é o fator impulsionador dela, né? E a base dela é que ela tem que ter a infraestrutura dela crítica, ela tem que estar conectada, tem que estar integrada. Só que uma cidade inteligente, uma cidade mesmo que não seja uma smart city, ela não faz a administração de toda a infraestrutura crítica. Nós fazemos uma parte. A energia, o setor de energia, as empresas de energia, as empresas de saneamento. Então, se você precisa de uma infraestrutura smart para uma cidade smart, e a cidade não tem a administração de toda a infraestrutura, é lógico, a gente chega na conclusão que as utilities que prestam serviço para aquela cidade smart tem que ser smart também. Porque a parte de infraestrutura que cada um de nós está tratando, seja no saneamento, seja no gás, seja na energia, ela tem que também partir para uma digitalização e para uma inteligência integrada. E temos que entregar as informações dessa parte que a gente cuida para a administração da cidade, de forma que ela possa responder rapidamente. Senão, a gente vai ser smart por um lado, o saneamento smart, a energia smart, o cidadão recebe rapidamente os serviços que nós estamos provendo, mas a administração da cidade ficou lá para trás, então ela não é smart, né? Então, agora, o que tem a ver, na verdade, o que tem a ver, não, mas como que a gente vai construir uma Smart Utility de saneamento para uma Smart City? Eu coloquei ali um resumo de uma estrutura, a nossa estrutura de água, né? Essa estrutura, ela é espalhada pela cidade inteira. Então, a gente vem desde a captação, aí vai passar para o tratamento, vai para a rede de distribuição, que é bem similar à energia, né? Até a gente chegar na casa do cliente final. Então, vamos chamar essa estrutura, como na apresentação, como processo produtivo da empresa de saneamento. Não tem só esse, né? Eu não coloquei aí a parte de esgoto. Mas, basicamente, isso aí. Se essa é a infraestrutura crítica que nós gerenciamos. Então, essa infraestrutura é a infraestrutura que a gente precisa tornar inteligente,
para a gente poder participar desse processo de uma cidade inteligente. Vamos ver agora a parte de gestão. Aí nós temos 9 sistemas. Basicamente, esses sistemas são os sistemas que todas as empresas de saneamento utilizam para fazer a gestão dos seus serviços. Esses sistemas, porque as nossas empresas, assim como a própria administração da cidade, e porque nós pensamos em silos também, nossa governança também é em silos, esses sistemas quase nunca são integrados. Existe uma pouca integração entre esses sistemas. Tem empresas que têm uma integração maior, tem empresas que têm uma integração menor, tem alguns sistemas que são muito integrados com outros sistemas e outros não. Então, basicamente, isso é o que a gente utiliza para fazer a gestão dos nossos sistemas. Então, eu estou usando até como base os dados de uma pesquisa feita pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e em parceria com a consultoria alemã GIS, onde foi feita a primeira pesquisa de como está a digitalização do setor. Nessa apresentação aqui eu não trouxe em números, tá? Mas o que está mostrando ali nas figurinhas é a realidade que a gente tem. A gente tem sistemas pouco integrados e a gente tem muitos sistemas com inserção manual de dados. Poucas empresas de saneamento no Brasil têm sistemas SCADA. Poucas cidades, poucas empresas também têm sistemas de telemetria em cliente, e é tradicional no nosso setor, embora não seja regra, de que os sistemas de medição no cliente, eles são implantados não na mesma área, não é a área operacional que faz. No caso do SCADA, normalmente são as áreas operacionais, tá? Então, a gente tem aí um espaço imenso para trabalhar a digitalização do setor. Nessa figura, eu estou mostrando ali o que seria basicamente essa digitalização, né? Aumentar o volume de escadas implantados, aumentar o volume de automação, aumentar o volume de medição inteligente, levar isso de uma forma integrada com outros sistemas da empresa e diminuir a inserção manual de dados, além de fazer a integração de todos os demais sistemas, né? Basicamente, isso é uma transformação digital, e ela envolve 5 pilares, que é a parte de governança, a parte de pessoas, processos, a parte de dados, e esqueci a quinta. Então, são cinco pilares, né? A hora que eu lembrar, eu falo para vocês. Acho que é o nervoso, esqueci agora. Então, isso é o que a gente tem que trabalhar. Se fala tanto em digitalização do setor, e é isso que a gente tem que caminhar, né? Não é simples assim como está no slide, mas é nisso que a gente tem que caminhar. Estou terminando quase já, mas... Aí a gente chega no conceito de Smart Water. Smart Water é um conceito que está ainda em construção. Existe um grupo de profissionais no mundo que defende que Smart Water é o Smart Metering nosso, interligado na Smart Grid de energia. Eu pertenço a um outro grupo que acha o seguinte, que a gente pode ter essa possibilidade de integrar o nosso Smart Metering na Smart Grid de energia, e a gente também pode construir a nossa própria Smart Grid, tá? No caso Smart Water, para nós que temos essa visão mais ampla, é essa aí, tá?
Então, aí a gente vê os blocos funcionais, que são a parte de produção, ETA, ETEs, tudo, e captações, né? Como o bloco produção, o bloco de distribuição, o bloco de medição inteligente, tudo isso automatizado e integrado, levando esses dados até um centro de gerenciamento, e esse centro de gerenciamento, levando esses dados, leva daí para os demais sistemas. O que é importante aqui, né, é ressaltar? A Smart Water, ela provê um fluxo bidirecional, porque a gente tem, desde a captação até o cliente final, tudo interligado. Então, a gente tem uma resposta muito rápida, porque a gente recebe a resposta do cliente a cada ação que a gente fizer. Essa é a ideia do Smart Water, tá? A construção dela não é uma construção fácil, especialmente porque nós não temos um modelo maduro. Eu estourei um pouquinho o tempo ali. Posso passar um pouquinho? É bem pouco, tá? A construção dela, deve ser norteada por padrões, por uma série de normas e diretrizes, mas acontece que o setor de saneamento, diferentemente do setor de energia, no mundo inteiro é um setor mais reativo, né? Até a palavra não seria essa, mas nós somos um setor que ele demora um pouquinho mais para adotar novas tecnologias, talvez até tanto pela responsabilidade enorme ali que a gente tem, e também pelas dificuldades que a gente tem, porque o setor de energia, com a mesma responsabilidade e a mesma, conseguiu andar bem mais rápido do que nós, né? Então, hoje, no mundo, existe um movimento muito grande para se fazer essa padronização desse modelo de Smart Water, olhando o setor de energia como modelo, mas também adaptando isso para a nossa realidade, né? Nós temos fabricantes diferentes, alguns protocolos de medidores inteligentes diferentes, e por causa de toda essa situação que também a gente teve com a pandemia, esse movimento se acelerou. E acabou entrando aí a discussão muito forte nesse modelo da cibersegurança. Então, aqui, eu quis mostrar para vocês a diferença do processo de digitalização e da Smart Water. A Smart Water não é a digitalização, a transformação digital total. Ela é parte de um processo de transformação digital, tá? Então, ali vocês podem ver aqui, ó, a Smart Water, ela é essa parte aqui, a medição no cliente, a medição na distribuição, nas ETAs, nas ETs, né? Isso aqui integrado numa rede. Essa rede pode estar interligada através de uma smart grid de energia, dando suporte de infraestrutura, pode ser uma infraestrutura nossa, privada, e pode ser uma infraestrutura contratada. A ideia é a integração dos dados, é a coleta e integração dos dados. Aí você tem todas essas tecnologias aqui, e você sobe para os sistemas informatizados da empresa. Então, você tem a camada de TI, a camada de TO, a camada de cliente dentro da TO, e aqui a gente já vê a cybersecurity, tanto de TI como de TO. Quando a gente faz isso aqui, a peça cibersegurança, né, o tema cibersegurança, ele passa a ter uma importância muito maior, porque antes a gente não tinha muito essas integrações aqui, mas agora a gente tem que ter. Então, o perigo não vem só daqui para cá, mas também daqui para lá. E como nós não temos ainda um modelo de infraestrutura, esse modelo está sendo construído, né,
cada empresa também está levando e fazendo essa construção na medida que isso vem e vai fazendo, né? Então, a gente tem vulnerabilidades aqui que são muito grandes, quando a gente pensa nessa infraestrutura que a gente precisa para fazer a dita chamada transformação digital. Não tem como a gente fazer isso sem a gente pensar na parte de cibersegurança, e isso tem que estar incorporado. Aí, eu coloquei bem rapidinho aqui, é só para mostrar também a inter-relação com a cidade, né? Porque, por exemplo, se aqui é um hospital e você tem a micromedição aqui nele, ele está interligado na Smart Water de uma empresa de saneamento, numa Smart Utility de saneamento, né? Então, aqui responde muito rapidamente. Mas se essa informação de que tem, por exemplo, uma falta de água prevista para cá, isso não chegar para os departamentos que administram a cidade, ela já não é mais smart, né? Então, a ideia que eu queria passar para vocês de uma forma bem simples, foi básico, assim, eu não coloquei assim bem, mas é essa inter-relação, né, que a gente tem com a cidade e também tem com a nossa própria infraestrutura, e mostrar claramente a importância que a gente tem de olhar agora a parte de cibersegurança. Coloquei aqui os grandes desafios que a gente tem, a parte de conectividade, a parte de cibersegurança por design, a automação em silos, porque no setor de saneamento também é tradicional que a gente tenha automação espalhada por diversas áreas da empresa, né? Novamente, eu estou colocando isso como geral, mas tem empresas que podem ser diferentes, mas normalmente é assim. Então, se você tem a automação em silos, é difícil porque você não tem um ponto focal para você discutir uma estratégia de TO e uma estratégia de cibersegurança de TO. Você fica, né, fica mais difícil ter esse diálogo. Por isso que eu coloquei aqui que a cibersegurança industrial, normalmente no nosso setor, ela não tem dono. Às vezes é o pessoal de TI, às vezes é o pessoal de TO e às vezes é ninguém, tá? Integração com sistemas legados, isso aqui é comum, né? Então, o que a gente vê? Eu não sou especialista em cibersegurança e nem em Smart City, né? Eu sou especialista em infraestruturas de Smart Metering, digitalização. Mas o que eu conheço de uma Smart City é que a Smart City também não tem um modelo de arquitetura para montar essa estrutura integrada na cidade. E se nós temos vulnerabilidades porque a gente não tem ainda um modelo pronto, um modelo amadurecido, as cidades também têm. Então, a gente tem que passar a olhar a cibersegurança de uma forma muito mais ampla. O que é bom, no nosso caso, que o pessoal, o setor de energia, já desenvolveu muita coisa, já enfrentou muitos desses desafios, e a gente está seguindo também, olhando isso, né? A própria mudança de regulamentação no setor, para nós, está trazendo essa demanda, essa necessidade. Então, acho que o pessoal que está trabalhando nas infraestruturas de Smart City também tem que ter esse olhar, porque também vai precisar olhar quando fizer ali o modelo, né? Porque não adianta colocar uma tecnologia para um departamento, aí eu tenho AI, tenho machine learning, tenho isso, tenho aquilo, num departamento. Isso não é inteligente, né? Não é smart, porque um departamento só não faz a Smart City. Assim como um departamento só não faz um smart saneamento, não? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu coloquei aqui uma referência de Smart Water, tem bastante referência já.
a WWA, IWA, o SWAN Fórum. Quem quiser pode me mandar um e-mail e eu repasso isso para vocês. Então, a ideia era essa. Eu agradeço muito a vocês, sei que o pessoal passou 3 dias aí também, está meio cansadinho, né? E eu passei bastantinho aqui o meu tempo, mas eu agradeço muito a vocês, agradeço a Marcelo Branquinho pela oportunidade que está dando para o nosso setor, e a toda a organização, e ao Júlio e a vocês, tá? Obrigada.